todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Esporte Atividade. Mais uma terça-feira, né, um dia diferente do nosso programa, porque, como você já deve saber, né, ontem teve jogo do Nacional, o NAC recebeu o Tupinambás e venceu por 4-2, se livrou de qualquer possibilidade de rebaixamento e ainda mantém vivas as esperanças de classificação para a próxima fase. O nosso programa Esporte Atividade vai fazer a cobertura completa de tudo o que aconteceu nessa partida da segunda-feira. Vamos falar também de campeonatos estaduais pelo Brasil, reta final, né? Já tem final no Rio de Janeiro. O Vasco pulou na frente do Botafogo, venceu por 3-2. Aqui em Minas, o Atlético, o Galo venceu o Cruzeiro por 3-1. Tem final também lá em São Paulo, né? No Campeonato Paulista, o Palmeiras venceu o Santos. Enfim, isso e muito mais a partir de agora no Esporte Atividade, que vai falar, né, como eu disse, sobre o Nacional Atlético Clube. Vamos ver as entrevistas, os melhores momentos, os gols, né? Vários gols, 4-2 do NAC sobre o Tupinambás. E a partir do segundo bloco, vamos receber aqui os atletas, jogadores do Nacional que vão participar conosco. Fique aí, que você não perde por esperar. Está começando o Esporte Atividade e, como toda semana, iniciamos cumprimentando os nossos comentaristas, começando sempre também com o Luiz Martins. Olá, você, Martins. Um abraço a você, Silvério. Um abraço ao companheiro Zacarias Fernandes. Um abraço no bairro União para o meu amigo Sebastião Filteman, né? Mais conhecido como Jacaré, ele e o Guilherme, que carinhosamente eu chamo o Guilherme de Guilhermão, garoto ele novinho, mas grandão, falei, esse zagueirão, hein? Mas o Sebastião, um abraço para você que é tricolor, não deu também, né? Semana passada você riu, mas não deu também. E um abraço para o Eduardo, né, que foi meu colega de aula. A gente está sempre ali na escolinha pegando os netos. Agora ainda, Eduardo, nós de menino viramos avô, né? De menino, é aquele ditado que a gente via no nosso livro de antigamente, né? Meninos de hoje, homens de amanhã. Quer dizer, homens de hoje, avô amanhã. Mas um abraço para todos vocês, Silvério, principalmente para os jogadores do Nacional, né? Pelo empenho, porque quando a gente fala no Nacional, tem muito dos contra, né? E a gente diz parabéns porque o pior seria se não tivesse vencido. Aí a assombração que eu falei ontem do rebaixamento estaria na porta. Mas aquela foi espantada. Chances remotas, como disse o Silvério. Vamos ver o que dá agora no Nacional e o tricolor de ano, mas que nós sabemos que pelo menos o pior não aconteceu. E outra coisa, Silvério, eu quero dizer, é mais um ano, né, que a gente ficou na expectativa. Um abraço aí ao Michel Paulista. Michel, você é o artilheiro do nosso time, artilheiro ainda da competição. A você, seus companheiros, e ao Danilo, né? Que nós fizemos uma aposta, Danilo. Ainda vou esperar o último jogo, tá? Vou esperar. Quem sabe na segunda-feira eu tenho que rapar o bigode. Quem sabe, né? Está na torcida para esse bigode ser raspado, né? A aposta do Danilo com o Luiz Martins. Não, ele fez um pedido, né? Não foi uma aposta, porque eu estou favorável ao Nacional. É verdade, a aposta se tivesse contrário. Eu fosse contra o Nacional subir, não, eu aposto que não sobe e ele apostava que subir. Mas não foi assim. O Dani falou assim, Luiz, eu estou te propondo que nós vamos subir esse ano e você raspa esse bigode, eu raspo. Considerar com prazer. Aí, mais motivação para a última rodada. Então, Danilo, eu não vou falar que está liquidado. Eu vou dizer para você que eu vou aguardar o último jogo. Quem sabe na segunda vocês estão aqui e eu estou raspando o bigode na frente das câmeras aqui para cumprir aquilo que eu falei para você. Me traz o acesso que eu raspo o bigode. Tá certo. Zacarias Fernandes, olá você. Olá, Silvério, um abraço a você. Ao pessoal de casa, nosso agradecimento sempre por nos assistir. E o meu abraço de abertura também não pode deixar de ser diferente para os jogadores do Nacional, que fizeram uma exibição de futebol diante do Tupinambás, massacrou o Tupinambás, não deixou o Tupinambás respirar um único minuto sequer e venceu com autoridade. É pena que esta vitória não é há 3 rodadas atrás, porque se fosse há 3 rodadas atrás, eu era capaz de garantir para vocês que o Nacional iria buscar, estaria na classificação para a elite do futebol das Minas Gerais. Mas, infelizmente, né, eu acho que essa partida memorável do Nacional chegou ainda um pouco tarde, mas que fazermos, né? A gente tem que aceitar as coisas do jeito que elas acontecem, porque certamente, né, num lugar muito especial, tem alguém que nos governa e diz para cada um de nós o que é que merecemos. Agora, aproveitar também, Silvério, aqui a abertura do programa, para mandar um abraço muito em especial ao nosso companheiro Fábio Braga, que aniversariou no dia 1º de abril, né? E o presente?
No Galo. E o presente, o Galo Carijó da capital bicou a raposa dele, mas isso faz parte do jogo, né? Para você, Fábio, viu? Nós já falamos, nós tivemos a oportunidade de falar contigo lá no Soares de Azevedo na noite de ontem, no jogo do Nacional contra o Pinabás, e te abraçar também, mas aqui, né, em nome de toda a rede de atividade de comunicação, sorte para você, saúde, para que você possa criar, né, essa família bonita que você tem, e é tudo isso que desejamos para você. Tá certo, né? Deixa eu liberar aqui as ligações, o telefone já está na tela, 3729-7048. 3729-7048, você liga pra gente, dá o seu recado, né? Você ainda acredita na classificação do Nacional? Tá muito complicado, enfim, fique à vontade para emitir a sua opinião, fazer a sua sugestão, a sua crítica ao nosso programa, claro, né? O seu elogio, por que não? Fique à vontade, ajude-nos a construir o programa Esporte Atividade e, além disso, você concorre a prêmios ao final do programa de hoje. Temos aí os já tradicionais parceiros, né? O Cine Veredas oferecendo um par de ingressos. Temos também um almoço Marmitex da Cozinha do Nery, temos ainda um carimbo do Rei dos Carimbos e temos 2 álbuns de figurinha da Copa do Mundo, tá? Álbum oficial da Copa do Mundo Rússia 2018. Eu já comecei a minha coleção, já tenho até figurinha repetida para trocar. Então, 2 álbuns nós vamos sortear no final do programa e também um frango assado, que é um oferecimento do Mercadinho Rei do Frango, que fica ali na Praça Coronel Tibúrcio, no bairro da Barra. Portanto, 3729-7048 para você ligar, deixar também abertas, né, ou liberadas as mensagens pelo WhatsApp, o DDD 32, o telefone 98859-6261. Anota aí, 98859-6261 é o WhatsApp para você participar também com a gente, mandar o seu recado, deixa o seu nome, né, o pessoal que está assistindo com você também aí, o nosso programa de hoje, você coloca o seu nome, a gente vai anotar e vai sortear no final da nossa programação de hoje. Então, um par de ingressos do Cine Veredas, um almoço Marmitex da Cozinha do Nery, um carimbo do Rei dos Carimbos, 2 álbuns de figurinha da Copa do Mundo Rússia 2018 e também um frango assado, um oferecimento do Rei do Frango. Então, ligue, participe, mande mensagem, ajude a construir o programa Esporte Atividade de hoje. Olha, gente, a partir do segundo bloco vamos falar tudo sobre o Nacional, o que o Nacional precisa, né? Que ele tem que fazer, quem que ele tem que secar para garantir essa vaga na próxima fase. Ainda bem que estamos fazendo conta para classificar e não conta para não cair, né? Então, já é um alívio, né? Já é uma preocupação a menos não ter que precisar ficar olhando para baixo. Vamos olhar para cima e futebol tudo pode acontecer. Estamos ainda com esperanças do NAC conseguir a vaga na próxima fase. Vamos primeiro falar de campeonatos estaduais pelo Brasil, depois a gente volta com o Campeonato Mineiro do Módulo 2. Começando com o Campeonato Carioca, Zacarias Fernandes, o Botafogo recebeu o Vasco, né? O jogo era comando do Botafogo no Newton Santos. O Vasco, com um gol aos 46 minutos da segunda etapa, saiu na frente nessa primeira decisão. 3-2, foi uma vitória justa, Zaca? Olha, foi uma vitória justa porque o Vasco soube fazer os gols nas oportunidades que lhe foi permitido. Mas também, por outro lado, é preciso reconhecer que a defesa do Botafogo cometeu falhas gritantes no transcorrer do jogo, falhas essas que certamente contribuíram para a vitória do Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu sei que o torcedor do Vasco, de uma forma ou de outra, talvez não vá concordar comigo, né, na minha opinião, porque, afinal de contas, torcer normalmente é uma questão pessoal de cada um. Agora, o Vasco venceu merecidamente. O Vasco soube transformar o resultado a seu favor e certamente vai levar uma boa vantagem para o jogo decisivo no próximo domingo às 4 da tarde, e o Botafogo, se quiser, que corra atrás. Mas se continuar falhando com o seu sistema de defesa, como falhou o Botafogo diante do Vasco, certamente o Vasco vai carimbar essa faixa de campeão, eu não tenho dúvida nenhuma. Ok, Luiz Martins, não tem vantagem, né? Por exemplo, em Minas Gerais tem vantagem de 2 resultados iguais. No Rio de Janeiro, o Botafogo precisa reverter essa vantagem ou no tempo normal, a partir de 2 gols de diferença, ou fazer um gol de diferença e levar para as penalidades máximas. Um confronto muito igual entre Botafogo e Vasco, e o Vasco joga pela Libertadores da América nessa quarta-feira, enfrentando o Cruzeiro no Mineirão. Você acha que talvez o cansaço, né, o Botafogo com uma semana completa, uma semana cheia para trabalhar, para treinar, e o Vasco talvez com cansaço contra o Cruzeiro, pode fazer alguma diferença ou não tem nada a ver? Porque afinal todo mundo acaba se doando um pouquinho mais. Silvério, isso aí tem 2 sentidos, sabe por quê? Porque muitas das vezes o time faz um jogo no meio de semana e não sente, né? E acaba vencendo o jogo seguinte. Mas para o Botafogo, é bom o Botafogo estar preparando,
não tem jogo, não tem preocupação no meio de semana, preparar e se doar muito mais, tá? Do que se doou no próprio domingo. Porque ele veio com essa vantagem de estar descansado e menos preocupado com outra competição. Ele não tem preocupação com outra competição, a não ser, né, o jogo com o Vasco. E é um jogo que agora vai para o Maracanã, decisão, né? Exatamente, Maracanã. É o mando do Vasco. Exato. O mando do Vasco. E o Botafogo tem tudo também para reverter a situação. Dá o troco, ele não perdeu de 3-2, venceu de 3-2. Então, entre eles há um equilíbrio muito grande. Então não tem nada decidido, tem apenas um grande passo dado pelo Vasco. Se conseguir tirar proveito da primeira vitória, com o empate ele leva tranquilamente. Ok, então o Campeonato Carioca sendo definido no domingo, 4 horas da tarde, Botafogo contra Vasco da Gama, ou se quiser aí, né, com maior rigor, Vasco contra Botafogo, já que o mando é do Vasco. O Vasco joga por um empate e se perder por um gol de diferença, a decisão será nas penalidades máximas. E o Vasco, né, Zaca, que se acostumou a fazer gol nos acréscimos, né? A classificação contra o Fluminense, né, para a final foi também, né, o 2-2 tinha vantagem para o time tricolor. O Vasco conseguiu a sua classificação para a final nos acréscimos e agora de novo. Tem que redobrar a atenção aí, porque vai chegando no final do jogo, o Vasco não tá baixando a guarda não, hein? É verdade, e esses gols assim que acontecem no final do jogo, nos últimos 10 segundos de jogo, certamente é muito mais falha de defesa do que mérito de ataque, porque você, com um cuidado especial, você pode evitar que essa situação deixe de acontecer contra a sua equipe. O gol que o Vasco fez diante do Botafogo, por exemplo, foi um gol que você vê, o escanteio é cobrado do lado direito, a bola passa por toda a extensão da pequena área com os jogadores, com aquele monte de gente ali, e ninguém consegue cortar. E o jogador do Vasco lá do outro lado, quase deitado, consegue botar lá para dentro do gol, porque o jogador do Botafogo, que eu não me lembro bem se foi o Marcinho ou se foi o Igor Rabelo, ao invés de ficar de frente para a bola, para honrar a profissão dele, que é jogar futebol e ganhar muito bem para isso, ele dá as costas para a bola, tapa o goleiro que está atrás dele, a visão do goleiro que está atrás dele, a bola passa pelos dois e vai para o fundo do gol, dando a vitória ao Vasco em um jogo que o Botafogo muito bem poderia ter saído com um empate lá do Engenhão. Tá certo, então próximo domingo tem final no Rio de Janeiro, tem final também em Minas Gerais, né? O primeiro jogo, o Atlético no Independência venceu o Cruzeiro, o Luiz Martins por 3-1. Um primeiro tempo do Atlético praticamente perfeito, né? Fez 3-0, o Cruzeiro diminuiu na segunda etapa e aqui em Minas tem a diferença, né? Tem a diferença comparado ao regulamento do Campeonato Carioca, porque o Cruzeiro fez melhor campanha na primeira fase e joga por 2 resultados iguais. Então se o Cruzeiro devolver por 2 gols de diferença, se sagra campeão, não tem penalidade máxima em Minas. Queria saber de você, Martins, o tamanho da vantagem do Atlético Mineiro e se o Cruzeiro, esse gol do Cruzeiro no segundo tempo, do Arrascaeta, pode ter sido importante para deixar ainda acesas as esperanças da equipe celeste. Quando o Zacarias falou que o gado deu uma bicada na raposa, eu vou mais além. Foi 3 esporadas que a raposa está se curando para poder no domingo reverter essa situação. Agora, Silvério, é um jogo em que nós vimos na trajetória do Atlético durante o Mineiro desse ano. O Atlético teve momentos difíceis no campeonato. E o Atlético jogou uma partida gigantesca contra o Cruzeiro nesse jogo. Surpreendentemente, surpreendeu o Cruzeiro, teve força de ataque. O lado do Egídio foi o lado que o Atlético desceu com muita facilidade, o lado que saiu quase todos ali os gols do Cruzeiro. Um Otero que não deu sossego. É um jogo difícil ainda para o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tem muita cancha, se acertar. De repente, entre Cruzeiro e Atlético, os grandes times, pode haver uma reversão sim. Cabe ao Cruzeiro agora no Mineirão dar o troco. Tá certo. E Zacarias Fernandes, né, mandar um abraço aí, reforçar o abraço ao nosso companheiro Fábio Braga, que completou mais uma primavera no último domingo. Não vamos revelar a idade dele não, né? Mas continua com a idade para ser sua mãe, né? Como ele disse, né? Vamos fazer o seguinte. Ele falou que já tinha descoberto. Ele mandou agradecer as palavras, tá? Ele tá acompanhando o nosso programa. Um abraço. O Cruzeiro do Fábio Braga, Zaca, na sua opinião, sem muro, tá? Sem ficar em cima do muro, vai conseguir reverter essa vantagem, vai ser campeão mineiro? Ou o Atlético já tá com a vaga encaminhada ou já tá com o título encaminhado? Olha, antes de falarmos sobre isso, vamos fazer o seguinte. Quem acertar a idade dele entre 60 e 70 anos, nós vamos
vamos dar uma caixa de bombom. Tá certo, então o pessoal já pode ligar e apostar entre 60 e 70. Um abraço pro Fábio, lá com a dona Cristiane, o Pedrinho, a família toda lá. E dizer o seguinte, Silvério, olha, a vantagem que o Atlético Mineiro construiu nesse primeiro jogo é uma vantagem absolutamente considerada, porque o Cruzeiro vai ter que suar a camisa para reverter essa situação, e se não bastasse isso, o Cruzeiro ainda tem contra si o fato de que as competições, de um modo geral, neste ano de 2018, estão sendo decididas por aquele que faz pior campanha. O Cruzeiro fez uma excelente campanha e está aí em desvantagem na final com o Atlético. O Botafogo entrou pela janela do Campeonato Carioca, né? Porque o Flamengo nos ajudou, tirou o Flamengo do caminho e está na final, apesar de agora, no momento, estar em desvantagem para o Vasco. Então, o Fábio, né, que pega lá os seus preferidos e faz aquelas orações lá que sempre tem que fazer, né, Fábio? Para poder essa coisa mudar aí, porque, ó, falando sério, o time do Cruzeiro é melhor, o elenco, o Cruzeiro fez uma excelente campanha, foi a melhor campanha do Campeonato Mineiro, mas a vantagem colocada pelo Clube Atlético Mineiro é uma vantagem que, se souber administrar, vai deixar o Cruzeiro certamente molhando a camisa para poder buscar o resultado. E no transcorrer do jogo, se expondo também, porque o Cruzeiro, ao sair para tentar um resultado positivo, automaticamente vai ficar exposto ao contra-ataque do Atlético. Tá certo, Martins? A respeito do Cruzeiro até também, Silvério, o Cruzeiro tem uma desvantagem, se é que pode se considerar, ele tem um jogo no meio de semana contra o Vasco. Exatamente, aquela pergunta que eu te fiz. E o Atlético tem a espera, não, além... o Atlético tem Copa do Brasil, né, contra o Ferroviário, mas pode pôr um time menos, né, porque a grande verdade joga em casa, né? Sim. Joga em casa, tem a torcida que pode apoiar um pouco da torcida do Atlético para deixar muito mais para domingo. Não é que domingo é dividida a torcida ou do Cruzeiro? Cruzeiro, né? Então o Atlético vai para o Ferrinho, vai torcer contra o Ferrinho. E o outro, nesse inteirinho, o Atlético, que fez 2 gols de diferença, né, vai ter que saber administrar para isso, para não dizer que só foi um acontecimento. Tá certo, então. Esse é o Campeonato Mineiro. Zacarias Fernandes? Olha, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para mandar um abraço, né, para quem está nos acompanhando, com certeza absoluta, o pessoal lá da Casas Bahia, o gerente Gilmar da Casas Bahia, com todo o pessoal lá, obrigado aí pela sintonia, eles estão sempre nos acompanhando, eu tomei conhecimento disso e estou agradecendo aqui a oportunidade que eles estão nos dando de entrar lá na residência deles. Tá certo, Zaca. Só para não passar despercebido, Martins, hoje uma notícia que movimentou os bastidores lá na Gávea é que o Flamengo está em busca de um novo treinador, né? O novo diretor de futebol, Carlos Noval, garantiu que essa semana será anunciado um novo treinador e o nome do técnico Cuca ganha força na Gávea. Te agrada o nome, Martins? O Cuca que todo mundo tem na mente é o Cuca que deu a Libertadores ao Atlético, né? O título brasileiro ao Palmeiras. E depois o título brasileiro ao Palmeiras, mas o título brasileiro, eu acho que muito difícil é a Libertadores. Um título brasileiro para um time bem encaixado. O Palmeiras tem uma grana boa, montou um grande elenco esse ano novamente. Agora, o que é dar título brasileiro, aqueles de menos expressão, né? É muito mais difícil. Mas o Cuca, além de ser um dos treinadores mais caros do futebol brasileiro, se vier futebol brasileiro, é um treinador que tem evidência. Né? Você vai chegar na Gávea também vai dar jeito, é uma questão de tempo. Agora, é um bom treinador, é um treinador que se tornou, depois de muito tempo, dizem que ele não ganhava título, ele ganhou aquele pelo Flamengo, e depois seguiu em frente e agora está aí dizendo que ele pode retornar. O grande problema que o Cuca já disse, que ele pensa muito em ficar para a Copa para comentar, né? Que ele tem uma emissora de televisão que está contratando, ou contratou. Isso está pesando. E o Flamengo, daqui a pouco, vai se remoer mesmo no treinador interino e vai aguardar essa passagem de Copa do Mundo, esse período de princípio de Campeonato Brasileiro, do qual quem vai perdendo tempo é o clube. Tá certo, né? Então falamos de Campeonato Carioca, do futebol carioca como um todo. Vamos pro Campeonato Paulista muito rapidamente. Zacarias Fernandes, primeiro jogo da decisão, o Palmeiras venceu o Santos por 1-0 e agora tem a vantagem. Venceu o Corinthians. Venceu o Santos na semifinal. Venceu o Corinthians por 1-0, o jogo que aconteceu lá na Arena Corinthians, e no próximo domingo tem jogo decisivo na Arena Palmeiras, no Allianz Parque. Mesma pergunta, Zaca, Palmeiras deu um passo grande para conseguir esse título ou ainda dá para o Corinthians reverter? Olha, o Palmeiras fez uma boa vantagem, mas ainda não está resolvido não. O Corinthians é um time
que quando vai em busca de uma conquista, ele certamente dá muito trabalho, apesar de estar em desvantagem agora no critério desempate da competição e do título. O Corinthians vai dar trabalho ao Palmeiras com certeza absoluta, e o torcedor do Corinthians sabe disso, que o Corinthians vai buscar o resultado. Ok, e terminando, né, fechando o nosso giro pelos campeonatos estaduais, os principais pelo Brasil, lá no Rio Grande do Sul, o Grêmio, o Luiz Martins, aí já acho que já favas contadas, né? 4-0 para cima do Brasil de Pelotas no jogo de ida. Eu também tenho o mesmo pensamento, né? Que a coisa está liquidada. Renato falou que ia brigar pelo título, ia trazer o time no título, jogou com um time intermediário durante a competição, andou namorando a zona de rebaixamento, e um sonoro 4-0 do Grêmio no Brasil de Pelotas, com todo respeito àquele povo maravilhoso que passou por aqui naquele disputa com o Tombense da 4ª divisão aqui do título, que a gente tem que aplaudir quem é torcedor. Eles viajaram muito mais do que daqui no Uruguai, né? Mais do que no Uruguai, porque é muita distância, mas a paixão é maior. Mas eu acho que o título esse ano vai ser novamente no Grêmio. É o Grêmio que não leva o Campeonato Gaúcho desde 2010, né? Tem um pequeno jejum aí, prestes a ser quebrado. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, e quando a gente voltar vai falar de Nacional Atlético Clube, a vitória por 4-2 sobre o Tupinambás na noite de segunda-feira, e já estamos aqui recebendo os jogadores do NAC, o lateral esquerdo Maicon, o zagueiro Matheus e o volante Léo. Sistema defensivo reforçado do nosso programa, não vai passar nada, fique aí que a gente volta já. Tá certo, estamos de volta com o segundo bloco do programa Esporte e Atividade. Deixa eu agradecer novamente a audiência de todos que estão ligados no nosso programa, seja no canal 7 em Muriaé e região, ou pela internet, no nosso site redeatividade.com.br, ou na nossa live pelo Facebook. Não importa a plataforma, o importante é ter a sua companhia, a sua audiência, e a gente agradece mais uma vez. Lembrando que as ligações estão abertas, você pode ligar e participar conosco, 3729-7048, 3729-7048, e também pelo WhatsApp 98859-6261, DDD 32, WhatsApp 98859-6261. No primeiro bloco a gente falou sobre os campeonatos estaduais pelo Brasil, e agora, a partir de agora, vamos falar de Nacional Atlético Clube. Inclusive já estamos muito bem acompanhados aqui. Pedir aí, vamos para a câmera aberta. Imediatamente à minha direita, Léo, volante do Nacional, o Matheus, zagueiro, e o Maicon, lateral esquerdo, né? Um prazer recebê-los aqui. Começar cumprimentando o Léo aqui, né? Que está mais próximo de mim. Léo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu agradeço primeiro a vocês. Boa noite a todos. O pessoal vai estar lá no alojamento. Não, tranquilo, Matheus, seja bem-vindo aí. O Matheus hoje, ele estava inventando desculpa. Eu falei, Matheus, você tem que ir no programa. Aí o Matheus começou a inventar desculpa. Eu tenho que viajar, eu tenho que ir não sei aonde, mas seja bem-vindo aí, Matheus. Primeiramente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, e sempre quando precisar pode contar com a gente. Realmente eu ia mesmo para o bar. Nem era desculpa, né? Amanhã eu vou. Eu vim por causa do programa, amanhã eu tô lá. Tá certo, a gente agradece demais a moral. E Maicon também, nosso lateral esquerdo. Maicon, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por participar com a gente. Mas boa noite. Eu que agradeço a participar do programa com vocês aí. Tá certo, eles estarão conosco até o final da nossa programação. Hoje nós vamos pedir ao Serginho, e o Serginho já tem a matéria no ponto. Primeiro, né, o Nacional venceu o Tupinambás por 4-2, essa vitória que foi importante porque livrou qualquer tipo de possibilidade de rebaixamento nacional, e também mantém vivas as chances, as esperanças rumo a essa classificação à semifinal. Lembrando que você participando conosco, né, enquanto o Serginho prepara aí a matéria, deixa eu mandar um abraço aí pro Jacaré e também pro Guilherme, né, que eles estão lá no bairro União. Então, Eu mandei um abraço para eles também. eles estão retribuindo um abraço para você, tá, Martins? Mandando um abraço também para todo mundo da bancada. Ele fez uma pergunta aqui sobre o juiz que apita os jogos do Nacional, quanto ganha. Seria isso, Binha? Acho que é esse o valor. Olha, varia, tá, o Jacaré? A categoria, né? A categoria, né? A gente tem da Federação Mineira, tem CBF e tem também da FIFA. Então, quanto maior a graduação, digamos assim, maior também é a remuneração deles. Ontem, o árbitro Felipe Fernandes de Lima é um árbitro da CBF. Eu, sinceramente, eu não vou saber especificar valores, mas eu sei que isso foi lançado na súmula, né, do jogo. O quadro de arbitragem mais o pessoal da federação, o quadro da Federação Mineira, né, pessoal com diários e tudo que eles têm direito, foram um pouco mais de R$4.000 desembolsados pelo Nacional.
Você vê que não é fácil, né? Ganha Fazer mais do que futebol. eu, hein, Muito mais. O juiz não é mais do que eu. O juiz é a maior parte disso aí, é um pouco mais de 2 mil, como eu disse, depende, né, da graduação, né, da patente dele, se é CBF, no caso de ontem, Federação ganha um pouco menos e FIFA ganha um tanto mais, mas de qualquer forma é um pouco mais de 4 mil, que foi o que o Nacional desembolsou só com a arbitragem, fora a taxa que tem que pagar para a federação, taxa sobre ingressos confeccionados, taxa de INSS para quadro da federação, enfim, é muito dinheiro que acaba sendo desembolsado, não é fácil fazer muita futebol. Cobrança, né? Fora a cobrança, né? Então é isso, né? Então, tentando responder um pouco objetivamente a sua pergunta. Quem está também ligado com a gente é o Sérgio Camilo, no bairro Santa Luzia, está mandando abraço para todos e está te perguntando, Luiz Martins, aquela pergunta que eu tinha feito para você e para o Zacarias, se o Cruzeiro vai conseguir reverter a vantagem no segundo jogo contra o Atlético. Lembrando que eu falei que era torcida única, o Fábio me corrigiu, 10% da carga de ingresso para o Atlético. Tá. Ô Sérgio, eu disse aqui que o Galo foi explorado, não foi bicada, não foi? E vou ser sincero para você, o Cruzeiro tem, era a campanha do Cruzeiro. É um clássico do futebol mineiro. Como o Atlético encontrou facilidade no primeiro jogo, a moeda pode ser revertida. Você tem que acreditar no Cruzeirão. Tá certo. O Aloísio, do bairro Padre Thiago, também tá mandando abraço para a bancada e para os jogadores do Nacional. O Binha tá mandando abraço pro patrãozinho lá do Planalto e tá falando que tá rindo à toa, né? Porque o Vasco ganhou do Botafogo o primeiro jogo da final. E o Binha tá lembrando também que no dia 5, né? No dia 5 é depois de amanhã. Isso. Então na quinta-feira é aniversário do Paulo Roberto Mendes, lá no bairro Cerâmica. Então parabéns aí, Paulo Roberto. E em nome, né, do Binha também, o nome de toda a nossa equipe do Esporte Atividade. Silvério, só para dar uma cancha aí pro patrãozinho, o patrãozinho não perde um jogo, não perdeu um jogo do Nacional. Todo jogo o patrãozinho está na bilheteria, mexendo com a gente. Manda abraço para mim, vocês não mandaram abraço para mim. Tem que mandar abraço para ele todos os dias. Então, patrãozinho, amigo aí que foi do Toca-Bola, né? Ele tinha um time com a camisa do Botafogo. Ele é vascaíno, mas o time tinha a camisa do Botafogo. Eu joguei no time dele na ocasião, Toca-Bola, e o Eurides vai ser o futuro prefeito do Planalto. Agora vai ter prefeito de bairro, né? Então o Eurides vai ser o futuro prefeito do Planalto. Ele tá feliz da vida, né? No domingo o Vasco ganha de 3-2 e na segunda o Nacional ganha de 4-2. Tá faltando só um 5-2 para terça-feira, né? Para completar. Não, então vamos deixar o 5-2 para sábado. Para sábado, se Deus quiser. Ao saber que o patrãozinho é um vascaíno, que usava a camisa do Botafogo, é sinal que os vascaínos também têm bom gosto. Né? Tem também, né, Zaca? É pra todo mundo, né? A vontade de ser botafoguense. O Matheus é botafoguense, daqui a pouco a gente vai perguntar aí. Matheus? O Matheus se entregou já. Já entregou na hora. Ele disse que o cara tem bom gosto. Vai reverter. O Fernando Firmino, né, do bairro da Barra, o Chapocão, tá assistindo o programa, como toda semana, tá mandando abraço pra gente aqui da bancada. A dona Janil do seu Josué está lá no bairro Marambá, eles estão assistindo o nosso programa, estão mandando abraço pra gente, tá perguntando sobre notícias do Nacional, já vai começar a falar do NAC. E o Valderrama, né, o Valderrama ontem fez a festa no estádio Soares de Azevedo, tirou foto com o pessoal do Nacional, o pessoal do Tupinambás. Valderrama... Ele cobrou pênalti, não, né? Não cobrou pênalti, não teve pênalti, né? O Valderrama, você viu que a gente tem o Marcelo Valderrama, que inclusive corta o cabelo lá, né, do pessoal, e tem o Valderrama original, digamos aqui, aquele que tá sempre no estádio, cabelão, lá Valderrama, colombiano, tá sempre nos jogos, sempre assistindo. Semana passada ele foi de terno, na quarta-feira contra o Social. Foi de terno. Aí eu falei assim, tá bonito. Até na azul, né? Aí eu falei assim, lembrou, né? E aí eu falei assim, eu cheguei perto dele, Zac, falei assim, ô Derrama, tá bonito hoje? Ele falou, tô sempre bonito. Rapaz. Eu tava perto. Mentira, Carol. Falou não. O Valderrama foi meu colega de escola. Vascaíno também. É vascaíno, sim, a pessoa tem alguma coisa que... Mas o outro também que não falta aos jogos. É verdade. O que não falta aos jogos. Está sempre lá e incentiva, é um amigão. Torce pro Vasco, mas sabe ser vascaíno. Então, eu ia falar que na quarta ele estava de terno e aí na segunda ele quebrou com a camisa do Vasco, né? Mudou muito, né? Brincadeira, tá, gente? Mas a brincadeira de terno, eu que brinquei com ele, que foi quarta-feira e estávamos indo pro lado do sábado da Aleluia, né? Eu falei com ele, rapaz, no sábado da Aleluia, esse terno encher de bomba, hein? Eu disse pra ele, tá na hora. É isso. Vai dar um bom ajuda, né? Com certeza. Lembrando que você pode continuar então participando conosco, quer mandar o seu recado, deixar aí a sua opinião, né? Acredita ainda no Nacional? Manda um recado pra gente, a gente vai ler aqui durante o nosso programa e, claro, colocar o seu nome pro sorteio.
Como a gente disse, o Nacional venceu o Tupinambás por 4-2. A gente vai primeiro acompanhar a matéria do jogo, né, os melhores momentos, o que de melhor aconteceu, e daqui a pouco a gente volta aqui com o Léo, com o Matheus e com o Maicon, que vão falar pra gente como que foi a partida, como que eles enxergaram também essa vitória nacionalina. Vamos então acompanhar a reportagem. O Nacional entrou em campo pressionado na noite desta segunda-feira. Jogando em casa, a equipe precisava da vitória para afastar de vez qualquer chance de rebaixamento. Além disso, um triunfo diante do Tupinambás significava manter as esperanças de classificação. E o NAC começou mesmo com tudo. Logo aos 2 minutos, Danilo deu passe por trás da zaga e encontrou Michel Paulista. Com categoria, ele driblou o goleiro e bateu para fazer 1-0. Demorou, tocou pra dentro! Gol! Michel Paulista. Michel Paulista deu linda assistência para Jajá, que bateu bem, tirando do goleiro. 2-0. Boa pro pé canhoto, bateu pra dentro! Gol! O jogo continuava animado e veio uma sequência de pênaltis. O primeiro foi para o Nacional, quando Richard colocou a mão na bola. Jogou do lado de cá para Danilo, tomou, cortou com a mão, é pênalti! É penalidade máxima pro Nacional! Michel Paulista foi para a cobrança e converteu. Isso é que eu vou com você, partiu, disparou para dentro! Gol! Depois, o árbitro Felipe Fernandes de Lima viu pênalti de Matheus em Ademilson nesse lance. Levantamento, subiu, a defesa do NAC cortou, ela ficou embolada por ali. Ele tá dando pênalti. Mas que pênalti? Que isso, gente? Ele tá marcando uma penalidade da bola que os dois brigou no alto e ela ficou entre os dois, agarrada entre os dois, e ele tá dando pênalti não. O próprio Ademilson foi para a cobrança, mas parou na trave. Ademilson partiu, disparou na trave, no poste direito. O pênalti roubado não entra. Ainda na primeira etapa, mais um pênalti. Michel Paulista tentou o drible e foi derrubado na área. Diante do marcador, saiu, ajeitou, caiu, é pênalti! É penalidade máxima pro Nacional! Ele mesmo cobrou e fez mais um. O Paulista disparou! Marcou! Gol! Terceiro dele no jogo e 4-0 para o Nacional. Dono da bola do jogo, o atacante agora é o artilheiro isolado do módulo 2 com 7 gols. Primeiramente agradecer a Deus pela essa partida, pelos 3 gols e pelos 3 pontos. Como eu falei, né, o nosso time é muito bom, a gente não tinha nem que estar sonhando de rebaixamento. Desde o primeiro jogo vocês estão vendo que nós estamos correndo, jogando. Todo respeito ao adversário, mas nunca foi inferior a nós. Mas é isso aí, é acreditar, né? E quem tem fé, Deus primeiramente, né? Quem sabe sábado que vem ele pode glorificar a gente com a classificação. Voltando ao jogo, o primeiro tempo ainda reserva emoções. No último lance, o Baeta diminuiu, com Richard completando de cabeça. Essa bola vai entrando pra dentro! Gol!
No segundo tempo, o NAC tentou ampliar, mas Gleison defendeu a falta cobrada por Gabriel Galhardo. Galhardo bateu, Gleison dá um tapa porque essa bola ia para dentro do gol. E a vantagem só não ficou maior porque a arbitragem anulou erradamente esse golaço de Jajá, marcando o impedimento. Valendo, subiu a bandeira amarela, sei não, hein, Silvério? Já não estava valendo. Sem dúvida. O Jajá recebeu, que gol! Sei não, hein? Que gol seria? O Tupinambás tentava esboçar uma reação, mas o goleiro Túlio estava atento para evitar, primeiro na cobrança de falta de Aurélio. Curtindo as emoções na batida, Túlio para fazer uma ponte espetacular. E depois, na batida de Ian. Quem veio de trás bateu, ela vai para a linha de fundo porque o Túlio tocou nela. De tanto insistir, o time de Juiz de Fora conseguiu fazer o segundo gol aos 35 minutos. Após cobrança de falta da esquerda, a zaga do NAC parou e Adriano empurrou para o gol, 4-2 placar final. Mas bateu rasteiro, falhou a defesa para dentro! Gol! Com o resultado, o Nacional foi a 13 pontos, se livrou de qualquer possibilidade de rebaixamento e vai com chances de classificação para a última rodada. Para isso, precisa vencer o Tricordiano fora de casa e torcer para derrotas de Tupinambás para o Mamoré e Uberaba para o Social. A tarefa não é fácil, mas ninguém joga a toalha. Sem dúvida alguma, enquanto houver chance a gente tem que estar acreditando, por que não? A gente sabe que o futebol é uma caixinha de surpresa. O Mamoré ganhou do Guarani, ninguém esperava, alguns outros resultados que ninguém esperava também. Então assim, a gente tem que acreditar, a gente tem que ir lá em Tricordiano, fazer uma boa partida, pensar somente na gente. Se classificar, muito bem, muito feliz, mas se a gente não classificar, pelo menos a gente tem que sair de cabeça erguida com uma vitória. Uma das palavras que eu disse para os atletas, né, porque tem muita coisa acontecendo no extracampo, né, e que eu disse para eles é que nós tínhamos que ter alegria de vencer. Deixar todas essas coisas de lado, que serve de incentivo até, mas não usar essas situações aí como incentivo, né? Ter o prazer de ganhar, ter o prazer de vencer, ter o prazer de sair do campo com o dever cumprido, com um grande jogo, com um grande resultado, né? Então nós trabalhamos muito isso aí, aconteceu, né? A rapaziada fez um belo trabalho, se dedicaram, teve esse equilíbrio, só que ainda menos do que eu queria, mas teve, né, para um campo como esse, né, um pouquinho mais de paciência para trabalhar essa bola, para não errar por precipitação, né, e acabou que a gente conseguiu e fez um belo primeiro tempo, né, e conseguimos aí um resultado importante que, né, nos afasta aí desse fantasma do rebaixamento. O Nacional merece, no mínimo, continuar onde começou, que é no módulo 2, para brigar aí, né, com muitas experiências que a direção teve, né, com relação ao elenco, com relação ao grupo, para poder acertar ao máximo o ano que vem aí e conseguir um acesso, né? Mas ainda o torcedor pode acreditar que vai dar nós ainda, hein? Tá certo, então a gente acompanhou aí os lances, né, os gols, né, foram 6 gols na partida de ontem e também as entrevistas, enfim, a reportagem de Nacional 4, Tupinambás 2, Matheus, Maicon e o Léo participaram, né, da partida de ontem. Eu pedi a opinião de vocês, a análise que vocês fazem, né, de dentro de campo. Ô Maicon, o Nacional, a gente até falava hoje no programa de rádio, né, mais cedo, o Nacional fez talvez a sua melhor partida no campeonato, né, a gente comparou com aquela do Democrata na primeira rodada. Você participou também daquele jogo, foi 3-0, a gente definiu também no primeiro tempo praticamente, fez 2 no primeiro e depois mais um no terceiro, o terceiro no segundo tempo. Você tem essa avaliação também, o Nacional conseguiu fazer no primeiro e nessa 10ª rodada os melhores jogos? Qual foi a sua avaliação da partida de ontem? Olha, a gente sempre entra com um nível de concentração muito alto. Aí a gente vê que o jogo começa a ficar bom pro nosso lado, a concentração abaixa. Por isso que a gente não fez os 90 minutos de outros jogos 100% concentrado. Mas esse jogo a gente conversou antes do jogo ali, falamos que ia dar nosso máximo durante os 90 minutos. Acabamos uma hora ou outra, ainda baixamos de que a concentração, mas a maior parte do tempo a gente conseguiu fazer o que a gente tinha combinado lá no campo.
E, Matheus, o Michael falou uma coisa que é interessante, né? O Nacional, principalmente aqui dentro de casa, o Nacional, ele estava saindo na frente. Tira aquele jogo do Uberaba, que foi até conseguiu a virada, mas contra o Ipatinga, né? Chegou a fazer 2-0, tomou a virada. Contra o Guarani, a gente fez 1-0, tomou a virada. Contra o Social, a gente fez 1-0 e tomou o empate. E acabou que ontem, quando fez 1-0, a gente falava também, né? Pra não repetir de novo aquele cenário, mas conseguiu resolver no primeiro tempo. Tem como identificar alguma coisa? O que estava acontecendo com o Nacional nos outros jogos que nesse o Nacional fez diferente? Assim, na minha avaliação, até pelo jogo contra o Guarani, que eu estava do lado de fora, eu acho que quando o nosso time, a gente faz o primeiro gol, acho que a gente recua um pouco. A gente recua, fica mais tranquilo ali com o resultado. O resultado está a nosso favor, vamos recuar e vamos nos defender. Nesse jogo, como o Mike falou, a gente já tinha conversado, é o tempo inteiro ligado, não vamos desligar. E assim, foi o primeiro, foi o segundo, e a gente manteve ele ligado, manteve a pegada em cima, então eu acho que isso foi o diferencial nessa partida, entendeu? E tem um fator aqui interessante também, que o nosso ataque é muito rápido, né? Sim. Então a gente sempre começa muito intenso as partidas e invariavelmente está fazendo gols no início e depois... E como você falou, o ataque é muito rápido e é muito intenso. Então é difícil também eles aguentarem os 90 minutos. Não tem como, né? Igual o Danilo, o Paulista, eles acabam o jogo, dias esgotados. É verdade. E, olha, ontem você entrou, né, ainda no primeiro tempo, no lugar do Maquelele, sua primeira oportunidade com a camisa nacional em jogos oficiais, né? Como que foi ali, né, no momento que você viu que o Maquelele, para cumprir aquela função daquele homem ali mais de marcação, como que você faz a avaliação do time e a sua avaliação individual também? Gostou da sua atuação? Gostei muito e, na verdade, foi a primeira partida oficial, profissional. Meus companheiros me ajudaram bastante dentro de campo também e eu pude ajudar o time de boa maneira. Bacana. Os caras estão querendo você começa a falar, o pessoal já começa a rir, pessoal. Não é fácil não. Algumas perguntas chegando aqui para vocês, vou repassar. Deixa eu mandar um abraço também aqui pro Mazinho, lá do João 23, está mandando um abraço para a bancada e tá todo mundo ligado lá no João 23. O Ronaldo Cabral, né, lá no bairro São Cristóvão. Teve rodada do Master essa semana, Zaca? Esse final de semana não, né? Teve rodada do Master no final de semana. Depois a gente vai apurar então o resultado, porque eu não combinei nada com você. Depois a gente vai combinar aqui, pra gente falar os resultados então do Campeonato de Master. Ronaldo Cabral tá lá no bairro São Cristóvão, mandando um abraço pra bancada e perguntando pra vocês, e aí eu deixo à vontade pra quem quiser responder, sobre a pergunta que todo mundo está se fazendo hoje aqui em Uriaé, sobre as chances do Nacional se classificar, né? A gente sabe que a gente precisa ganhar do Tricordiano, o Social tem que ganhar do Uberaba, o jogo lá em Uberaba, e em Juiz de Fora o Tupinambás tem que perder para o Mamoré. Os 3 resultados têm que acontecer. Então, queria deixar à vontade, a gente sabe que não é fácil, mas existe a esperança, né? O que a gente falou no final da reportagem ali, quem quiser. Eu acho que a pior coisa que tem é você depender dos outros. Seria muito bom a gente chegar nessa última rodada, a gente só depende de ganhar. Ganhou, a gente está lá. Mas tem essa esperança, tem essa possibilidade. Dá resto, né? Futebol é uma caixa de surpresa, então assim, pode acontecer da gente ganhar o jogo e os dois perderem. Então acho que nada está perdido, a gente tem que focar nessa partida, porque como você falou, primeiro a gente tem que ganhar, porque se a gente não ganhar não adianta. Então a gente tem que ganhar e acreditar no homem lá de cima, vamos ver o que vai acontecer. E a gente comentava também, eu acho que até depois do jogo, eu falava, acho que era com o Paulo Roberto, né? Eu falava, olha, a gente precisa fazer esse resultado, porque a pior coisa, a pior sensação do mundo seria, né? Tomara que não aconteça, se der os 2 resultados favoráveis pra gente. Sim. E o Nacional não fazer a parte. Porque aquilo que o Galhardo falou, olha, vamos jogar, se ganhar, ótimo, se classificar tá ótimo, né? Estamos no campeonato. Mas se não ganhar, se não conseguir a classificação, que a gente ganhe e que saia com a cabeça erguida. Acho que o pensamento é mais ou menos esse, né, Maicon? Terminar com chave de ouro, né? A gente tem que fazer a nossa parte, se for da vontade de Deus, acontecer os outros resultados, a gente vai ficar feliz. Mas se não for também da vontade de Deus a gente classificar, não acontecer os outros resultados, a gente tem que terminar com chave de ouro, né? É isso. E o Nacional vai sem desfalques, né, Léo? Enquanto isso é importante, dá possibilidade também do Eugênio poder ou repetir a escalação ou até mesmo usar outros jogadores. A gente tem a volta do Paulo, né? O Emerson atua improvisado. Enfim, é importante também para o treinador ter essas opções no elenco. É importante, se precisa de mim, pode contar comigo em qualquer jogo. Tipo, todos os treinos me dediquei desde o começo do ano, mesmo tendo oportunidade. O Matheus aqui sempre me motivou. E futebol é isso, uma hora vai ter essa oportunidade. E se você estiver preparado, você pode fazer história e mudar o rumo até de sua vida.
Verdade, não, bacana demais. E interessante que vocês atuaram juntos, né? Vocês já se conheciam juntos no CSA no ano passado. Na verdade, eu joguei com esse aqui, na base do América. Esse aqui foi bom. E joguei com ele no CSA ano Então, passado. já conheci os dois. Já. E vocês, o CSA só foi campeão brasileiro da Série C, né? Então, passagem marcante. Foi muito bom. Olha, você ainda pertence ao CSA, está emprestado ao Nacional, né? E aí, acabando o campeonato, já volta. Consegue acompanhar? Está conseguindo acompanhar lá? Conversa ainda com os companheiros? Acompanho muito lá, converso com os companheiros. Sempre também passo apoio para eles, que nesse último domingo teve o clássico lá contra o CRB, eles perderam. Aí estavam desmotivados alguns, eu conversei. Uma coisa interessante lá é que o grupo era tão unido que a gente tem um grupo até hoje, de todos os jogadores da campanha do ano passado. No WhatsApp, todo mundo se falando, né? E lá mudou o treinador, né? O Marcelo Cabo agora. O Marcelo Cabo, que é conhecido nosso aqui de Muriaé, porque ele treinou o NEC, né? Na época do Nacional Esporte em 2014, né? Que sediava suas partidas aqui. E é um treinador que você não teve contato, né? Porque terminou com o Flávio, né? O Flávio Araújo. E aí agora o Marcelo Cabo é você voltar e mostrar o serviço lá também, né? Lutar, treinar forte para procurar um meu espaço. E quando a oportunidade aparecer, eu vou abraçar como se fosse a última da minha vida. Tá certo. Matheus, você já não tinha vínculo, já não tem mais vínculo com o CSA, né? Você já... Não tem. Bacana. E como que foi essa campanha? Lá vocês estavam, né, presentes nessa campanha. O time era muito forte, né? Eu lembro quando o Tombense, né, a gente até pela questão regionalizada do campeonato, primeira fase a gente não acompanhou muito, né? A gente acompanhava muito o lado de cá, né? Da competição. E aí quando eu fui, né? Tive a oportunidade de ir lá em Tombos. Era um timaço o CSA. O CSA amassou o Tombense. Foi inapelável. Não é aquele jogo que você fala, se tivesse acontecido. O tempo todo o CSA muito, muito forte. Pelo que eu vi do nosso time, assim, acho que a gente não tinha um jogador diferenciado. Falava assim, esse é diferente. Só que o grupo nosso era muito unido. A união fazia a diferença. Então todo jogo, todo mundo se abraçava antes, se abraçava depois. Na vitória, na derrota, estava todo mundo unido. Então eu acho que esse foi o diferencial do CSA no brasileiro. Por isso que a gente chegou onde a gente chegou. E, Léo, você tem 21 anos, você estava subindo, né? Você estava da base do próprio CSA. Como que foi essa convivência, né? Poder ter a oportunidade de fazer parte de um elenco campeão brasileiro? Foi muito bom. Eles tratam, mesmo você sendo jogador da base, eles tratam como igual. Tinha um jogador lá, o Rosinei, eu também conheço. Ele sempre me ajudou, me apoiou e graças a Deus hoje também a ele eu peguei muita experiência no futebol. Porque ele sempre me ajudava depois dos treinos. E aí o grupo era tudo bom, era muita união. Foi isso que fez a gente chegar, a gente teve estar hoje também. Legal, bacana demais. E tem uma Série B pra disputar esse ano aí, né? Costumo brincar que o Léo tá tranquilo. Já tem contrato, né? E já tem data de reapresentação lá no CSA. Tem que esperar aqui também, né? Terminar aqui. Ver quando que acaba. Tomara que não seja esse final de semana, né? E depois, se a gente conseguir... Tem 1% de chance, 99% de fé. Verdade, tá certo. Positivo. Bacana demais. O Geraldo Galvão, lá do bairro Aeroporto, mandando um abraço para a bancada, perguntando, né, se o Nacional tem chances de classificação. Geraldo, é aquilo que a gente estava falando. O Nacional tem uma situação complicada, tá? Não é fácil, porque precisam ser 3 resultados acontecerem juntos, né? Não é um ou outro. Tem que ser os 3. O Nacional ganhar sua partida contra o Tricordiano, lá em São Gonçalo. O Uberaba perder no Uberabão para o Social. E o Tupinambás perder também para o Mamoré dentro lá de Juiz de Fora. Então, a gente analisando, né, Martins, a nossa análise... Porque o Mamoré está brigando por alguma coisa no campeonato. O Mamoré está ainda com 9 pontos na zona de rebaixamento, mas se vencer ele tem boas possibilidades de se livrar. Contra o Tupinambás, que depende apenas de si, mas contra o Tupinambás vai enfrentar um adversário motivado, né, uma motivação natural. E o Mamoré, né, eu não vou nem colocar os jogadores à parte, porque eu sei que eles têm muitos amigos também em todas as equipes, é uma análise minha. O Mamoré é mais equipe que o Social. O Mamoré tem um ataque muito bem posicionado, tem jogadores de muita qualidade. Já o Social, contra o Uberaba, é uma situação mais complicada, porque o Social já está rebaixado. O time do Social, né, a gente não conhecia muitos jogadores, mas é um time que não se encaixou na competição, né? Pode ver que contra o Nacional, mesmo com 1 a menos, o Nacional foi melhor do que eles na segunda etapa. Martins, a missão dos 3 resultados, o Nacional ganhar do Tricordiano, não é fácil, mas a gente confia muito no time do NAC. O Mamoré contra o Tupinambás também não é fácil, mas eu acho que tem uma possibilidade de acontecer.
o Social bateu o Uberaba lá, que eu acho que é mais complicado. Esse é o que a gente menos espera. Perde de 4-1 em casa para o Tricordiano, está rebaixado, sem incentivo nenhum. A única coisa que resta, os que forem jogar lá, porque eu acredito que já vai com um elenco bem reduzido, é o Social vir por uma questão de honra. Sim. Ter essa vitória para chegar em Juiz de Fora e falar, não encaixamos. Aí no último jogo nós fomos lá. Mesmo sem pretensão de nada, ninguém quer jogar. Eu sempre falo, naquele golzinho de tijolo que a gente brincava no terreiro, ninguém queria perder naquilo. E são profissionais, precisam no segundo semestre ou daqui para frente continuar jogando, né? E às vezes tem certas coisas que marcam. Agora, os resultados, você já disse bem, o Nacional Tricordiano, possibilidade do Nacional ganhar, é claro que tem. E o Mamoré, que vem incentivado de uma vitória, e o Tupinambás do arranco que levou. Que poderia esperar até uma derrota? Bom, tudo bem, mas não esperava tanto, né? Porque esteve aí mais, gol anulado. Nacional maçando, igual você gosta de falar, Nacional maçando. O Gleison defendeu duas, né? Uma do Jajá e cabeçada do... Quem cabeceou aquela bola? O Dias, né? Dias. O Dias, né? Quer dizer, difícil. A do Gabriel, um pouquinho mais tinha ido. Então o Nacional ontem achou tudo. E eles não esperavam, você vê. Esperavam vir aqui e sair com a vitória. Isso era o pensamento deles, de jogar e sair com a classificação daqui. Ir para 19 pontos, ir para 19, né? Sim. Agora, sou sincero para você, o jogo difícil da gente apostar é a vitória do Social. Zaca, concorda com isso? Você acha que é o resultado mais complicado desses três que tem que acontecer para o Nacional conseguir a classificação? Seria realmente a vitória do Social contra o Uberaba? Com certeza. Até porque o Social vai para lá desmotivado e a gente já teve em algumas oportunidades aí presenciado que o time que vai desclassificado, ele automaticamente ele entrega. Esperamos que dessa vez não seja assim, porque o resultado faz certamente parte de uma classificação de outras equipes interessadas, entre elas o Nacional, e vamos esperar que o Social vá lá fazer o seu papel, vencer, para sair honrosamente da competição. E o jogo do Mamoré contra o Tupinambás, eu também sou de opinião que o Tupinambás, com a necessidade extrema de vencer, porque senão corre o risco de ficar de fora, terá que se expor diante do Mamoré para buscar o resultado. E o time do Mamoré é um time que tem qualidade. Não fez uma boa campanha por razões que a gente desconhece, mas é um time que tem qualidade. Por isso eu acho que o resultado positivo a favor do Mamoré lá diante do Tupinambás é bem mais fácil do que o Social lá em cima diante do Uberaba. Tá certo, a gente vai chegando ao final do nosso segundo bloco, mas tem aqui mais alguns últimos recados. O Walter, do bairro São Cristóvão, tá dando a opinião dele, falando que se o Nacional tivesse continuado com o time da primeira rodada, estaria classificado, porque o técnico mexia muito, né? A opinião aí do Walter. O Binho tá pedindo, Luiz Martins, pra você mandar um abraço pra Abençoada, que tá acompanhando o nosso programa. Abraço pra Abençoada, pro Márcio, o marido dela, pra todo mundo ali, aquele povão ali do Gaspar. Abençoada, continua mandando aí o recado para nós. Sabemos que vocês não perdem o nosso programa, mas vocês estão andando meio afastados, né? Tá certo. O Jajá apareceu aqui, tá? Na mensagem no WhatsApp. Já tá cornetando vocês aqui. Eu vou pro intervalo. Legal. Vou ler as cornetas aqui do Jajá. Daqui a pouco a gente vai falar no terceiro bloco. As cornetas do Jajá não pode aparecer muito, não, Zé? Não, tem hora que até que hoje ele foi leve. Teve um dia que ele deu uma pelada. E aí eu falei, não, a gente tem que censurar um pouco o Jajá. Tô sabendo. Mas daqui a pouco a gente volta, né? A gente vai pro nosso rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre o módulo 2, né, do Campeonato Mineiro, resultados da última rodada, classificação atualizada e também a próxima rodada, e continuar conversando aqui com o Maicon, com o Matheus e com o Léo, os jogadores do Nacional Atlético Clube. Fique aí que a gente volta já. Estamos voltando com o terceiro bloco do programa Esporte Atividade. E eu já falei aqui algumas vezes, é sempre bom repetir, a resenha do intervalo, ela é tão boa quanto o programa. Então a gente fica aqui batendo papo, e aí a gente foi ler a mensagem do Jajá e passou pela nossa censura, porque tem algumas do Jajá que não dá. Jajá mandou um recado para vocês três aqui, pro Léo, ele falou, Léo, aí falou assim, manda o Léo falar pra fora. Já tá resolvido, tá, já tem um microfone também pro Léo, tava os outros, o Matheus e o Maicon estavam com o microfone, né, individual, o Léo sem, então já tá resolvido.
Tá mandando mais coisa aqui já. Matheus, fala com o Matheus que o óculos tá lindo nele. Só que você fica diferente mesmo, Matheus, de óculos, cara. Tá, mais intelectual. Parece até que é inteligente mesmo. Só parece. E ele falou que o Michael tá gaguejando um pouco. E tem alguns áudios aqui, ó. Não, depois a gente coloca, depois a gente vê se vai passar, porque eu já de vez em quando dá uma quebrada também. Dá uma forçada. A gente tá acompanhando o programa aqui, já parceiraço, já parabéns pelo jogo, tá? Você joga demais, cara, um cara diferenciadíssimo aqui no nosso time, nesse campeonato como um todo. Fez um belo gol, ia fazendo. Foi um pecado o juiz anular aquele gol. Olha, mesmo se tivesse impedido, não podia anular não, porque pela qualidade do lance, e ainda mais não estando, né, em posição irregular, e ainda um passe seu, né, Michael? Perdeu a assistência aí, ó. Deixa eu continuar corretando, que eu não vou tocar pra ir mais não. Pra cessar os passes, né? E eu falei, ia ser uma assistência, né, do Michael, eu falei, o Michel ontem fez 3 gols e deu uma assistência, eu falei, Michel, tinha que ter colocado você no Cartola, ia mitar no Cartola, né? O Francisco do Bairro Planalto tá desejando boa noite a todos e tá perguntando pra você, Zac, queria saber do Zac, porque falar do jogo de ontem, né, a sua análise do jogo de ontem, e falando que o Michel Paulista ontem foi o gladiador do NAC. Ele se compara ao Henrique Dourado, né? Bate pênalti tão bem o quanto e tem a comemoração, né, a ceifada igual, Zac. Um pouco da sua análise da partida de ontem, onde ontem a vitória do NAC 4-2. Olha, Silvério, a partida de ontem do Nacional foi a melhor partida que o Nacional fez nesse campeonato do Módulo 2. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque jogou um futebol de excelente qualidade, um futebol de muita movimentação, e o que a gente percebeu desta partida com relação às outras é que o Nacional fez a bola correr de uma maneira bastante inteligente, ora na bola comprida, ora na bola curta, mas com muita movimentação, tanto que o Tupinambás, quando acordou, já estava 3-0. E eu não tenho dúvida, foi a melhor partida do Nacional. A proposta dessa partida, não sei qual é a razão, mas se tivesse acontecido em outras, certamente, eu disse lá no Atividade Esporte, lá no rádio, na Radioatividade AM 870, que se o Nacional tivesse feito o jogo de ontem, há 3 rodadas atrás, eu apostava na classificação do Nacional para a Série A do Campeonato Mineiro, porque foi perfeito, em todo sentido. Nós não tivemos a oportunidade de dizer assim, esse ali rendeu menos do que aquele lá. O time foi compacto, o time foi inteligente na saída de bola, o time botou o jogo para andar à sua maneira. E com isso acabou construindo com facilidade o resultado. Aí alguém pode dizer assim, mas o Tupinambás fez 2 gols, perdeu um pênalti. Perdeu porque o Nacional permitiu ao Tupinambás os 2 gols e até mesmo o pênalti, que na realidade não existiu. Agora, quando o Tupinambás aproximou do placar, se o Nacional quisesse acelerar de novo, fazia mais 2. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque a confiança era total. O Léo Santos, que teve sua primeira oportunidade no time, ele entrou com a sabedoria de poucos, com a confiança de quem realmente sabe o que é que vai fazer, né? Eu não sei por que razão o nosso Márcio Pereira não manteve o time do Nacional do primeiro resultado, que foi, né, com o Michel Paulista, com o Jajá, acabou por razões que apenas ele deve conhecer, ele acabou tirando o Jajá e o Michel Paulista do time, mas o Jajá e o Michel Paulista, pela a qualidade que eles têm, o Michel como finalizador, como artilheiro que tanto que já é o artilheiro do campeonato, e ficou 3 jogos de fora, e o Jajá pela qualidade, a habilidade que ele tem no controle da bola, dificilmente poderão ficar de fora. Não que os outros não tenham qualidade também, o pessoal lá da frente. Mas acontece que o Jajá, ele faz o jogo com inteligência de poucos. Ele coloca um companheiro na cara do gol em fração de segundo. Ele enxerga o jogo. E por isso, ele teria, sem dúvida nenhuma, vaga nesse meio campo do Nacional, ainda que tivesse que tirar o melhor jogador do time. Bacana demais. Vou mandar um abraço aqui pro Saulinho, né? Tá acompanhando o nosso programa e tá desejando boa noite pra gente. E ele tá falando, olha, acho que não vou mais lá no Nacional, porque ontem não deu pra ir devido ao meu treino ter sido à noite, tomei o pé frio. Saudações vascaínas, abraço pro Saulinho, né? Brincadeira, né? Saulinho também um torcedor
sempre, né, aficionado pelo Nacional, tá sempre lá no Soares de Azevedo. Ontem não deu para ele ir, né, ele tava lendo no seu treino, né, então... Mas não é culpa sua não, tá? Ontem o time realmente encaixou, não tinha pé frio em Muriaé, até eu tava no estádio, eu sou pé frio pra danar, não tinha pé frio em Muriaé que parava o Nacional ontem, realmente o time tava muito bem. E agradecer aqui o Saulinho, ele que tá se preparando, né, ele tá se preparando para fazer mais corridas, né, ele é corredor e atleta aqui da cidade de Muriaé, e ele também é proprietário lá do lavador, né, do Saulinho, e ele gentilmente também pediu pra gente colocar mais um prêmio pra gente sortear no final do programa. Então, mais um prêmio se juntando, né, aos outros que a gente já tinha falado, uma ducha então lá no lavador do Saulinho, mais uma premiação pra gente, lavador do Saulinho que fica ali na rua Capitão Evaristo de Carvalho, no centro, naquela rua ao lado do cartório do Binha, tá, gente? Então, daqui a pouco, então, a gente vai pro nosso sorteio e mais um prêmio. Abraço aí pro Saulinho e obrigado mais uma vez pela... Do Festa é mais conhecido. Do lado do cartório do Binha e do Festas, né? É naquela ruazinha ali entre os dois. Então, o pessoal... Já levei meu carro lá. Já lavou, então? O Matheus já olhou aqui, já pediu pra colocar o nome dele. Pode não sei colocar o meu mesmo, pode colocar o meu nome. Martin, você ia falar... Não, só em relação à pergunta que o rapaz fez e o Zacarias respondeu, é que uma das coisas que eu observei, e eu vou falar isso porque é uma opinião minha, foi uma pena, apesar que o garoto teve a oportunidade, o Maquelele ter sentido. O que eu vi no jogo de ontem, eu tenho falado do Maicon, do Matheus e do Léo, que quem comanda o setor, tanto de trás quanto de frente, é o meu campo. Maquelele com aquele garoto, o Gabriel, voltando, ou ora o Paulista de um lado voltando e o Danilo de um outro lado, sempre quando a jogada era do lado eles voltavam, foi um complemento que fechou com 4 quando era atacado. Essa sincronização desse meio campo e a facilidade e a agilidade que teve, o que o Nacional não teve nos outros jogos. Tocava lentamente, se livrava fácil da bola, entregava ao adversário. Ontem a bola era do Nacional. O Nacional gastava a bola o tempo todo, principalmente todo o primeiro tempo. E por isso que o Jajá ontem pôde jogar de maneira da sabedoria dele, que é aquelas enfiadas de bola, que as jogadas de efeito, finalização a gol. O Michel ontem pôde ser o artilheiro que é, porque elas chegaram com precisão para ele, e o Dias, que o torcedor, né, tem torcedor que... mas é o cara que faz a diferença, porque o zagueiro sabe que não, mas não ganha, 1,80m e 89 que ele tem lá, e não dá para ninguém. Ele desviou a primeira bola para o Danilo no Paulista, Paulista no Danilo, o Danilo enfiou aquela bola para ele. Olha, vou ser sincero para você, isso que chama aquele encaixe. É uma pena que esse encaixe começou de ontem para cá com mais perfeição, mas ele vai terminar lá em São Gonçalo do Rio Abaixo com a vitória do Nacional. Tomara que a gente tenha a oportunidade, né, de classificar, porque realmente a sensação que passa é que o time agora está... Eu tô falando de agora porque contra o Social foi um jogo atípico, né? Teve a expulsão do Paulo e a gente mesmo com um jogador a menos, a gente foi melhor no jogo. Claro que correu risco porque era natural, a gente jogava em casa, não podia, precisava da vitória, né? Tanto é que tá fazendo falta 2 pontos agora. Mas o Nacional foi mais time e até o último lance do jogo foi aquele do Maquelele, que a bola se apresentou ali na pequena área e ele acabou não conseguindo, né, finalizar ali para fazer o gol. Então, o Nacional já parece que ele está realmente numa crescente. Uma pena que está, assim, tomara que dê tempo da gente classificar, mas é uma pena porque a impressão que passa, né, o Maicon, é que um pouco tarde demais, né, porque me parece que a base do time, não estou falando nem só de jogadores não, mas estou falando o jeito de jogar agora, né, com a chegada do Eugênio está sendo mais bem assimilada. É verdade, agora a gente está pegando a filosofia de trabalho do Eugênio, que ele gosta de ficar com a bola, gosta da posse de bola, trabalha de um lado, fechou, gira o jogo pro outro lado, não desfaz da bola, ele passa confiança pro jogador. Ele fala, não tem ninguém, segura a bola, sofre a falta, não devolve a bola pro time adversário. E antes não, a gente quebrava muita bola para ficar brigando pela segunda bola lá no ataque, mas eu creio que no próximo jogo ainda vai ser melhor do que esse jogo contra o Tupinambás. Tá certo. O Heraldo, lá do bairro Dornelas, está também tá participando com a gente do programa. Ele falou que esteve ontem lá no Nacional, porque ele acredita no time, está parabenizando vocês pelo jogo de ontem, principalmente o sistema defensivo. E ele falou, e o Ademilson parece um menino. E eu queria perguntar, Matheus, incomoda, 43 anos de idade, não parece nunca. Para de correr hora nenhuma. Impressionante, né? O tempo inteiro dividindo bola, não tem bola perdida no alto.
Ele cabeceando a bola, parecendo que ele tá chutando. É impressionante, né? O bicho dá trabalho. E a gente tava falando, você falou que foi um jogo que te exigiu muito, né? Acho que muito por conta dessa movimentação constante do Ademilson, né? Ele tá sempre brigando. E quando a gente pega um atacante assim que não tem bola perdida, que briga o tempo inteiro, incomoda bastante ali atrás. Não, impressionante. 43 anos de idade, o Ademilson, olha, vou te falar, teve um lance foi no primeiro tempo, no segundo tempo, que o Michel Paulista vem e dá o break e ele cai. E aí a torcida, claro, né? Mas aí eu chamei a atenção, olha, que vitalidade do Ademilson, porque ele tinha saído lá do ataque, ele atravessou o campo muito rapidamente. E é lógico, né? Ali teve o mérito do Michel de tirá-lo da jogada, mas ele estava no lance. É impressionante realmente o Heraldo. E ele... e aí ele tá falando, elogiando o sistema defensivo porque vinha falhando muito e o ataque sempre esteve bem e tá falando que o Léo entrou muito bem. A opinião aí do nosso torcedor, o nosso telespectador também. O pessoal mandando um abraço, o Rodrigo Duarte mandando um abraço para você, Martins. Obrigado, Rodrigo. E para todo mundo Rodrigo, aqui. Lá da pode falar o nome, né? O sobrenome, né, que ele te chama. Não, eu chamo ele também, né? Pode falar, não. Agora as confusões do Jair, agora não pode falar. O Flávio, ele também é torcedor do Nacional, que não desiste, tá? Tava também lá no jogo ontem, a gente tem um grupo do Nacional, né, dos torcedores do Nacional, e aí, claro, né, naturalmente, como os resultados não estavam vindo, alguns desanimaram. Mas aí no dia do jogo foi falando, olha gente, tá difícil, mas eu vou ir. Aí o outro também tá complicado, mas eu vou. E aí foi o pessoal realmente fiel, acreditando no Nacional. Ele está desejando boa noite a todos aqui. Ele está falando, mais um jogo que o juiz prejudicou o Nacional, não deu cartão para o jogador do Tupinambás que fez o primeiro pênalti, anulou um gol legítimo do Jajá. Esperamos que no ano que vem o NAC tenha uma voz mais firme na Federação Mineira para não ser tão roubado como foi em anos anteriores. Fala pro Matheus que, na minha opinião, ele foi um dos melhores jogadores do Nacional no campeonato e que no segundo semestre ele possa encontrar um bom time, porque ele merece. Tá aí palavras do Flávio para você. E aí ele falando, né, sobre o juiz, o NAC paga para ser roubado, infelizmente. Olha, eu sou chorão de natureza, tá? Nas nossas transmissões, o pessoal já ligou falando que eu choro muito, eu assumo que eu choro mesmo. A nossa transmissão é o que vai para a federação, tá? Porque o Sérgio Santos é o que o filma e o nosso áudio é o que vai para a federação. Então eu dou recado pro árbitro. Ontem eu falei, Federação Mineira, a sua arbitragem é uma vergonha. E aí, enfim, eu aproveito para dar uma desabafada também. Então, eu tô deixando pro pessoal aqui, né, dar opinião. E nem vou pedir para vocês, né, até porque a gente sabe que se vocês reencontram a arbitragem, até para não comprometer, mas a gente sabe o que está acontecendo com o Nacional e já não é de hoje. O Célio, né, também, torcedor que não abandona o Nacional jamais, ele está desejando boa noite. Ele está falando aqui, juiz marrento que apitou ontem, sem critério, deixou de dar um cartão amarelo na mão da bola do pênalti e pro Nacional, na bola na mão, no pênalti. Eu fui reclamar ali atrás da grade, na saída do árbitro, ele deu cartão amarelo para mim. Abraço. Ele quer saber se o árbitro é árbitro ou humorista. Felipe Fernandes de Lima, né, é o árbitro da partida. E eu não vou falar especificamente do árbitro do jogo, né, de ontem, mas tem muita personalidade, né, Matheus? O Matheus, eu lembro que, acho que antes do primeiro jogo, o Matheus no vestiário, ele falou assim, velho, qual que é o nome do árbitro? E aí você gosta de saber o nome do árbitro para poder dialogar. Mas tem árbitro, né, Matheus? Não tô falando especificamente do Felipe de ontem, mas tem árbitro que complica qualquer diálogo, né? Já quer se impor, tem autoridade ali, mas não precisa ser tão, às vezes, voraz na marcação das faltas. Sim, eu acho que acho que todo atleta, a maioria, chama o árbitro professor. Sim. Então eu gosto de saber o nome, que você mostra pra ele que você tá respeitando ele. Sim. Então eu sempre gostei de saber o nome dos árbitros. E assim, eu não gosto muito de falar de arbitragem, mas o que eu vejo é que parece que eles complicam a gente mais em casa do que a gente jogando fora. É incrível. Todo jogo do Nacional acontece alguma coisa. Impressionante, né? A gente tem essa impressão aqui também, e a sensação já é de alguns anos, tá, o Matheus? Não é desse ano. Então, enfim, aí ontem eu tive até uma leve discussão com o árbitro, na verdade o ex-árbitro, né? Não me recordo o nome dele, sinceramente. No intervalo, porque eu desci até para apurar algumas coisas, e aí a gente estava conversando entre a imprensa, né? Falando da arbitragem, né? Nossa, arbitragem, mesmo o Nacional goleando, a gente está infeliz com a arbitragem, como que pode um negócio desse, né? E aí esse cara passou e vocês não sabem de nada, querem falar e não sei o que. Aí eu falei de um lance específico dele, que foi uma falta no lance de ataque do Nacional, que ele deu a vantagem, uma falta clara de cartão amarelo, e aí depois o lance acabou lá, ele deu a vantagem bem dada, depois ele não voltou para dar o cartão amarelo. Aí eu falei, e aquela falta? E o cartão daquela falta? Aí ele falou assim,
Não, mas é porque vocês fizeram um gol, aí não precisa dar cartão amarelo. Aí eu falei, isso tá na regra? Ele tá na regra. Enfim, eu falei, gente, se esse é o cara que tá aqui para avaliar a arbitragem e ele me solta uma pérola dessas, então isso explica muita coisa do nível da nossa arbitragem mineira. E eu tô falando, tá, gente? Não é ninguém do Nacional que tá falando, não. Eu tô falando aqui como jornalista, como o apresentador do programa Esporte e Atividade. Não é à toa que quando tem final do Campeonato Mineiro do Módulo 1, eles chamam o árbitro de fora para apitar. Isso diz muito sobre a qualidade da nossa arbitragem. Zacarias Fernandes, Luiz Martins, o que dá para esperar dessa última rodada do Campeonato Mineiro do Módulo 2, dando uma passada aqui pela 10ª rodada, né, que foi disputada neste final de semana e também na segunda-feira. Ipatinga 1, Democrata de Sete Lagoas 1, Mamoré 1, Guarani 0, Betinense 0, Cap Uberlândia 0, Social 1, Tricordiano 4, América Estoflotone 0, Uberaba 1, Nacional 4, Tupinambás 2. A classificação do Campeonato Mineiro do Módulo 2 atualizada, faltando apenas uma rodada. O Guarani, líder, isolado com 22 pontos, e praticamente com a primeira colocação garantida, né? Se o Nacional entra para pegar só a 4ª colocação, né? A gente não consegue pegar além da 4ª, e tomara, essa 4ª será muito comemorada, para pegar muito provavelmente o Guarani, porque para o Guarani perder a primeira posição para o América, eles se enfrentam lá em Divinópolis, tem que ser uma vitória do América por 4 gols de diferença. Vai lá, venhamos e convenhamos, né? Futebol tem das suas, mas não me parece nada provável. Então, Guarani 22, América também classificado 19, e aí tem todo mundo na briga, né? Betinense 18, Tupinambás 16, Uberaba 16, Tricordiano 14 e Nacional 13 pontos. São os times que ainda têm oportunidade, têm chance de classificação para a semifinal. Cap Uberlândia 12, Democrata 12 e Ipatinga 10 são os times fora ainda da zona de rebaixamento. E no Z2, né, a zona de rebaixamento, Mamoré 9 e Social com apenas 5 pontos ganhos. Social já com a fatura liquidada vai jogar a 2ª divisão do Campeonato Mineiro, que equivale à 3ª divisão em 2019. Zacarias Fernandes, última rodada de todos os jogos sendo realizados no sábado, 4 horas da tarde. Em Divinópolis, Guarani e América, né, a situação que a gente falou. Uberaba e Social lá no Uberabão. Cap Uberlândia contra o Ipatinga no Parque do Sabiá. Tricordiano e Nacional lá em São Gonçalo do Riabaixo. Tupinambás e Mamoré, jogo que acontece em Juiz de Fora. Democrata e Betinense em Sete Lagoas. Zaca, o que dá para esperar em termos de classificação e, claro, também em termos de briga contra o rebaixamento? Mamoré aí brigando para deixar. Tem Ipatinga ameaçado, tem Democrata ameaçado e também Cap Uberlândia. Olha, o que dá para esperar é o seguinte, né? É que se esses resultados se combinem e o Nacional volta a classificar de lá. É isso que dá para esperar. Aí essa classificação, na minha modesta opinião, seria um prêmio para esses rapazes que mostraram na noite de ontem que são capazes, que alguma coisa no transcorrer da competição impediu. Eu não vou buscar essa razão, porque eu não sei dessa razão, mas porque tem razões que a própria razão desconhece. Então, se o Nacional buscar essa classificação, será um prêmio para eles, né, que foram questionados muitas vezes, porque o resultado não vinha, de repente porque não encaixava alguma coisa. As coisas que o futebol normalmente mostram. E eu quero fazer um destaque aqui para o Emerson. O Emerson foi um zagueiro improvisado, que cumpriu muito bem o seu papel e foi perfeito junto com o Matheus no transcorrer de todo o jogo. Parabéns para você, Emerson, uma excelente atuação. E se por acaso tiver, para onde você for no próximo ano, tiver sobrando volante lá, pede a camisa número 4 e vai para o jogo que você dá conta do recado. Jogou muito mesmo, né, Martins? Muita bola. Olha, a minha opinião não é muito diferente da sua, nem do Zacarias, nem deles. Nacional, buscar a vitória, né, para dizer, o que adiantou? Não ganhou. Nacional ganhar o Tricordiano. Essa vitória de ontem é um incentivo para eles, muito grande, de manter esse ritmo que teve ontem, né? Vão jogar a última partida, será uma despedida entre eles depois, né? Mas que esse grupo vai se despedir com essa vitória. E vamos orar, né? Para o jogo do Uberaba e o social, né? Porque o social não nos dá um fio de esperança para ele. Essa é a realidade. Mas vamos acreditar que, quem sabe, os que foram lá tenham, né, uma atitude de pelo menos trazer mais uma vitória. Quer dizer, quantas no campeonato? 2 ou 1? Nacional. Não, quantas vitórias tem o social? Uma vitória. Uma vitória. Quer dizer, muito pouco para o plantel que foi montado. Pelo menos eles buscam uma segunda vitória. Não é que vai fazer que eles vão
vai ser tão laureado lá, mas pelo menos isso faz parte do futebol. Às vezes aquilo que você acha que está lá no chão, levanta. E você, para que o Mamoré né, faça o dever de casa, não de casa, fora de casa, e a coisa anda da nossa maneira. Isso é a nossa maneira. Agora, é uma rodada, Silveira, que já está definido o Guarani e o América. O América perdeu em casa. Naturalmente, se tiver lógica, o Guarani, sem querer, vence o América, tá? Pelo futebol apresentado na primeira fase. E o América que deixou ontem o Uberaba triturar ele mais uma vez lá dentro, né? Porque na outra ano que ele subiu também, o Uberaba ganhou lá dentro. É isso. Então, precisa muito. E nessa rodada nós estamos na esperança da vitória do Nacional e que haja um milagre lá no Social em Uberlândia. Que vai acontecer de tudo também se o Social vier vencer no jogo. Social Uberaba, né? Social Uberaba lá, que é o jogo que nós estamos com mais medo, né? Porque é o jogo da tal lógica. O Social, pelas condições dele, a gente não tem tanta esperança. Mas se ele estiver vencendo aquele jogo, você pode saber que um segundo tempo de muita coisa para acontecer. A situação do Nacional para tentativa de classificação lembra um pouco, tá? Em 2016, né, que o Nacional disparou, depois deu uma queda de produção, e ele chegou na última rodada também dependendo de 3 resultados simultâneos, e 2 deles aconteceram. O Nacional precisava ganhar do CAP Uberlândia de 4 gols de diferença, fez 5-1 aqui em Muriaé, precisava de ter o Democrata ganhar do América, ou de ter um vencedor entre Democrata e América do Aflotone. E nesse jogo, a gente estava, pela rivalidade, a gente estava esperando de ter um vencedor, e o resultado mais improvável naquela ocasião parecia ser Uberaba e Mamoré, jogo que acontecia no Uberabão, o Uberaba hiper motivado, hiper empolgado, e o Mamoré já não queria nada no campeonato, porque era hexagonal, já não tinha chance de subir, e foi um 2-2. Era o resultado que precisava ter um empate, o Nacional precisava desse placar, a gente não subiu porque deu um empate também para o Democrata e o América, e ambos subiram, né? Mas enfim, quer dizer, mesmo os resultados, eu falei isso porque os resultados que a gente não espera, às vezes é o que acontece. Ninguém esperava o empate lá do Uberaba contra o Mamoré. Todo mundo imaginou, olha, o Uberaba vai ganhar. E o Uberaba empatou. Quem sabe também esse ano, nem empatar pode, tem que perder pro Social. E o curioso é que o Mamoré acho que saía na frente, né? Não, o Mamoré fez 1-0, empataram, 2-1, 2-2, e deu um brigueiro danado depois, né? Porque eles não conseguiram subir. Foi o Uberaba não conseguiu a vitória, foi um brigueiro. 2016 você tava... Não, você jogou no Mamoré em 2017, né, Marcos? Ano passado. O Matheus 2016 estava... 2016, primeiro semestre estava no Sinop, segundo estava na Patrocinense. Patrocinense, né? Vamos dar uma... Só pra gente, enquanto eu organizo aqui o sorteio, até bom porque já é tradicional, a gente perguntar, né, aos nossos convidados, por onde passaram, né? Como foi a carreira até chegar aqui ao Nacional? Começar com o Maicon, onde começou, né? Onde fez a base e até chegar aqui no Nacional. Olha, comecei a minha base no Atlético com 10 anos, aí com 12 já fui para a América, fiquei até os 20. Aí Betinense, 2013 estava no Betinense, 2014 Patinga, Democrata de Sete Lagoas no segundo semestre. Aí 2015... Depois eu fui no Piauí, disputei a primeira no Piauí. Aí voltei pro Coimbra. Coimbra, depois Mamoré. Coimbra de novo. Agora na Patrocinense, no começo do ano. E agora aqui. No Nacional. Matheus, como foi o seu Comecei caminho? no América. Fiquei 3 anos lá na base. Depois fui pro Red Bull em São Paulo. Onde eu fiquei 1 ano na base e 2 no profissional. A gente teve o acesso da 2-1. Depois eu fui pro Sinop. Joguei por 2 anos lá, onde a gente conseguiu a inédita classificação para a Série D, a vaga para a Série D, né? Depois fui para o Patrocinense, onde a gente conseguiu o acesso também da segunda para o módulo 2. Ano passado eu fiquei 1 ano inteiro no CSA, e a gente foi campeão brasileiro. E cheguei no NAC. Tá certo. E Léo, como é que foi a sua trajetória? Você é da base do CSA, mas você já começou lá na base ou você tem uma passagem? Não, tive passagem no Bahia, Atlético Mineiro, lá em Formosa também, em Goiás. E ano passado é que eu fui pro CSA para disputar o Campeonato Alagoano pela base. Aí graças a Deus deu certo e subi pro profissional. Você é baiano? Sou baiano. Baiano, então tá. Então realmente eu tava achando que você já tinha começado na base do CSA. Então eu tava misturando as informações então, aqui. Ele e o Maquileiro são baianos? Sou baiano, né? O Binha, né, tá mandando um abraço aí pra esposa Elisângela, né, a esposa dele, Elisângela, que tá acompanhando o nosso programa. O Carlos Magno Martins, ele faz até uma pergunta pra você aqui. O Carlos Magno tá lá no bairro Planalto, também tá em todo o jogo do Nacional. Ele tá desejando boa noite a todos, tá falando que tá feliz, né, muito feliz com a bela vitória do Nacional.
E ele falando, ó, fala pro Luiz Martins que vou cobrar o pastel filho, as fotos do pastel pai, pra ele colocar no acervo, pra você colocar no acervo. Eles estavam juntos, né? Isso. Estavam juntos e eu conversei com o pastelzinho ontem, com o André, porque eles lá em casa, eles têm vontade de ver aquelas fotos do Nacional daquela primeira divisão. E o Luiz Carlos jogou um bom tempo no Nacional. Jovem, lindo, jogou, e o Luiz Carlos pai. E ele vai me passar pra gente pôr no arquivo. Bacana. Entendeu? Aquilo põe lá na hora, ele leva as fotos, aquilo vai ser rapidinho. Eu vou marcar com ele, se ele quiser eu pego ele lá na casa dele, lá de cá, e trago para a gente poder fazer, porque nós já temos algumas, e está precisando de mais. E boa parte delas eu conheço boa parte dos jogadores. Bacana. Ele Agora, o maior arquivo também, um dos maiores arquivos em termos de conhecimento, não que ele tenha foto, mas que conhece muita história nacional, é o Zé do Nilson. O Zé do Nilson é o cara que conhece muita coisa do Nacional, sabe tudo. Você pergunta um jogador, ele sabe de onde veio, porque foi, sabe tudo. Então, ele que me indicou, Luiz, vê com o André tem muita foto do Nacional. E eu vou ver porque nós estamos querendo apoiar. Tem que preservar, claro. E hoje a facilidade que a tecnologia nos dá, né? Primeiro, o Matheus, você tinha que ter uma máquina fotográfica e era preto e branco, né? Então, era duro na queda, né? Agora todo mundo tem seu celular, né? Pra registrar na hora. Agora né? até minha neta filma, meu netinho de 3 anos filma. Mas vamos filmar o vovô, que ele tá ficando velho. É isso. E ele te pergunta se o Pastel Pai esteve no Nacional quando estava na primeira divisão em 80. Não, 80 não. 80 eu não tinha o Pastel, não. 80 já estava naquela fase que o Nacional fez um time modesto e pediu a saída, né? Da federação, porque não tinha grana para disputar o campeonato. Não batia o orçamento, e o Nacional pediu um afastamento esse que depois não conseguiu voltar. Porque também as terceiras e segundas eram totalmente diferentes de hoje. Mas foi um bom ano, foi uma época boa, muito boa do Nacional. O Pastel jogou no Nacional só de jogador craque. Bacana. Pastel pai. Só de jogador craque. E Luiz Carlos Pastel, que jogando pelo Vila Nova de Nova Lima, fez um gol que o Pelé não fez. Foi capa da placar e tudo. Lá do meio de campo, foi capa da placar e tudo. E aproveitar e mandar um abraço também pro Jorginho, né? O Jorginho lá do Safira, que foi um excelente centroavante do Nacional, fazia muitos gols com a camisa do Nacional e está sempre nos assistindo lá. E aproveitando para fazer mais um registro, eu quero registrar aqui que o Master do Independente estará jogando lá na cidade de Laranjal contra o Master do pessoal lá do Esporte Laranjal, né? E eu quero ter o prazer de ir lá para poder ver aquele povo bom de lá também. Você joga ou só treina, Osório? Não, eu jogo também, tá? Se você quiser ver uma exibição de um velho de 64 anos, pode ir lá. Pode ir lá que você vai ver. Só um segundo. Só para falar para eles aqui, vocês jogaram contra o América Teoflotone, né? Na época que o Jorginho era centroavante nacional, mais pro final dos anos 80, quando o Jorginho já era centroavante nacional, quando nós chegávamos com o Jorginho e Teoflotone, a primeira coisa que perguntava, o Jorginho veio? Aí ele passava, veio. Então nós perdemos. O Jorginho fazia o gol na Carrasco, né? O Jorginho fazia o gol na América até sem jogar. Era muito bom. O Carlos Lorena, do bairro Padre Tiago, tá mandando um abraço pra bancada, pro Zacarias e pra turma, da turma Quirino, é isso, Binho? Depois, e tá falando que o NAC vai vencer e classificar, é o pensamento de todos nós. Quem que é? O Carlos Lorena. Carlos Lorena, um abraço aí pra você e pra toda a família, obrigado. Aí o Binho tá falando que o jogador que fez 3 gols pode pedir música no Fantástico domingo. Vamos mandar pro Tadeu Schmidt, tá? Tem que mandar. O Michel levou a bola do jogo aqui Paulista. na Federação Mineira desde o ano passado. Quem faz 3 gols leva a bola da partida. Ele já falou que já vai carregar para São Paulo. O João Batista do bairro União tá mandando abraço pra bancada, também pro Binha. O Antônio Carlos do bairro São Cristóvão passou os resultados do Master, Zaca. Rapidamente, São Cristóvão 5, Pirapanema 1, São Francisco do Glória 7, Rosário da Limeira 2. Então, a classificação tem o São Francisco na liderança com 6 pontos, São Cristóvão 4, Pirapanema 1, Rosário da Limeira com apenas 1 ponto também. Abraço aí para o pessoal, os gandulas do Nacional, né, que estiveram. O pessoal estava falando que o Vaguinho é pé frio, né, porque o Vaguinho ontem não pôde ir, né, é um dos gandulas e o Vaguinho não foi, o Nacional ganhou. E o Antônio Carlos, que foi goleiro do Nacional. Bacana demais. A gente vai chegando ao final do nosso programa. Deixa eu agradecer aqui a vocês, né? Agradecer demais mesmo a presença. Sabe que teve treino hoje à tarde, tem treino amanhã de manhã, né? Obrigado por ter vindo aí, Maicon. É um prazer recebê-lo aqui, tá? Seja bem-vindo em outras ocasiões, sempre que tiver a oportunidade. A gente espera que o campeonato não acabe nesse final de semana para o Nacional. Mas, de qualquer forma, foi um prazer, né, tê-lo aqui em Muriaé. Que seja sempre muito bem-vindo e muito obrigado por participar do nosso programa.
Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero poder voltar aqui no final do campeonato com acesso garantido e com o título e fazendo festa aqui com vocês aqui. Tá certo, Matheus. Obrigado aí, rapaz. Estava todo... não sei falar, eu sou tímido. Arrebentou, cara. Você é o nosso porta-voz agora oficial do time. Obrigado Manda um abraço pro velho lá em Ubá que tá te assistindo lá. Cara, nós estamos pela internet. Ele todo jogo, nós estamos pela internet. Um abraço pro meu pai, pra minha família aí. Obrigado pelo convite. Demorou, mas... Veio, né? o Pedro Castro, ele também é torcedor nacionalino. Ele tá falando, o time encaixou, zaga muito segura, Matheus Ubá jogou fácil. Aí já tá Matheus Ubá. Todo lugar que eu passo é Matheus Ubá. Aí ele falou, já nem se fala, tomara que o time se classifique, né? Nesse nosso pensamento, realmente o time tá muito bem encaixado. Léo, obrigado aí, cara, um prazer recebê-lo. Tomara que o campeonato prossiga, mas de qualquer forma você volta pro CSA, que você possa ter muitas oportunidades, que faça uma boa temporada aí, né? Uma boa carreira para você. Obrigado por participar do nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite e espero que semana que vem ainda nós ou nossos companheiros estão aqui com a classificação na mão e poder, se a gente se classificar, fé em Deus, pode ter certeza que a gente vai ser campeão. Tá certo, se Deus quiser, né? A gente tá nessa toada aí, né? Nesse pensamento de que vai estar tudo certo. A gente vai pro nosso sorteio, eu vou pedir ajuda aqui, né? Dos nossos jogadores, do Maicon, do Matheus e também do Léo. Pedir ajuda também do comentarista Luiz Martins e também do Zacarias Fernandes. Sorteio hoje, vamos lá, né? Vamos pegar fôlego, são vários prêmios. Espera aí, rapidinho, você colocou meu nome aí no... Não, rapaz, não entrega. Vamos lá, começando com um par de ingressos do Cine Veredas. O Cine Veredas, que fica ali no Mar Center Shopping, né? Tem nessa semana, lembrando que quem ganhar o ingresso tem até quarta-feira, tá, gente? Então hoje é terça, nosso programa geralmente na segunda, hoje sendo realizado na terça. Ganhou, pega amanhã pela manhã lá na Veredas Kids, na Praça João Pinheiro, e vai curtir então o filme que está em cartaz, é o filme Nada a Perder, a história do Bispo Edir Macedo. Então são 3 sessões diárias, às 2h30 da tarde, às 5 horas da tarde e às 7h30 da noite. Portanto, o filme Nada a Perder, a história do Bispo Edir Macedo. Quem vai levar, Zacarias Fernandes, pedir para você começar aqui, eu estou até acabando de numerar aqui, 265, de 1 a 265, quem vai levar o par de ingressos para o Cine Veredas, Arca? Vamos botar o 7 do Michel. Número 7, que é o número da camisa do Michel e o número de gols que o Michel tem no campeonato, artilheiro também isolado da competição, é o Paulo Henrique Alves, do bairro da Barra. Paulo Henrique Alves, do bairro da Barra, portanto, vai levar o ingresso para o Cine Veredas, passar lá na Veredas Kids nessa quarta-feira e retirar o seu par de ingressos, tá, Paulo Henrique? Pedir ajuda agora do Luiz Martins, seguindo aqui com a nossa premiação. O Luiz Martins, quem vai levar um almoço Marmitex da Cozinha do Nery, a Cozinha do Nery, que atende pelo telefone 98809-3242. 98809-3242. Você liga, pede aí, né, o seu almoço, o Nery vai levar até a sua casa ou no seu serviço, enfim, onde você escolher, e vai vir novidades aí, tá? O Nery depois, acho que a partir da próxima semana já dá pra gente anunciar, então, novidades na Cozinha do Nery, também atendimento à noite. Por enquanto, apenas no almoço, você liga 8809-3242 e o Luiz Martins vai aí premiar alguém com o almoço. Martins? 13. Número 13 é a Naila Pestana Carvalho, do bairro da Barra. Naila Pestana Carvalho, do bairro da Barra, vai então levar o almoço da Cozinha do Nery. Naila, anota então esse número aí, 98809-3242. Você vai ligar para o Nery, se identificar, e ele vai entregar para você no endereço que você escolher. Pedir ajuda aqui do Léo. Léo, o número de 1 a 265, quem vai levar um carimbo do Rei dos Carimbos? Rei dos Carimbos, né? É só procurar lá o Thiago ou a Poliana. Thiago também, um torcedor nacionalino, está em todas as partidas. O Rei dos Carimbos, que fica no Mar Center Shopping, na sobreloja aqui em Muriaé. Eficiência e qualidade no Rei dos Carimbos. 1 a 265, Léo. 6. Número 6. Número 6. Aí deu uma moral, hein, Mike? É o Josiel Ferreira Sertório, do bairro Aeroporto. Josiel Ferreira Sertório, do bairro Aeroporto, portanto, vai levar um carimbo do Rei dos Carimbos. Pode passar a partir dessa quarta-feira lá no Mar Center Shopping, sobre a loja, lá no quiosque do Rei dos Carimbos, e retirar, então, o seu carimbo. Vai lá, você fala o que você quer no carimbo, tá, José? 1 hora depois pode voltar. Eficiência e qualidade é no Rei dos Carimbos. Eu já estava quebrando aqui, lançando a caleta fora, né? Ô, Matheus, 1 a 265, quem vai levar aí um álbum de figurinhas da Copa, tá, gente? A gente tem 2 álbuns para sortear.
Oferecimento aí da Banca do BIM em parceria com o Cláudio Cordeiro, né? O Cláudio Cordeiro do site Interligado Online, que também está em todos os jogos do Nacional, sempre fazendo o registro 1 a 265. Quem vai levar o álbum da Copa? 264. 264 veio pelo WhatsApp e nem foi, o Pedro te elogiou, mas nem foi armado. O Pedro Castro vai ganhar então o álbum de figurinha, ele que mandou a mensagem aqui. Álbum de figurinhas, então, ô Pedro, pode passar na Banca do Binha, tá? A partir dessa quarta de manhã, você já trabalha aí na Videoclica, é bem pertinho da pracinha do trabalhador. Pode passar então, pegar o álbum lá na Banca do Binha. E quando você comprar suas figurinhas aí, vamos trocar, que eu já tenho 49 repetidas, hein? Pedir aí, Michael, o número de 265. Quem vai levar o outro álbum, que é um oferecimento aí da Banca do Binha, em parceria com a drogaria Medical Pharma. 3 minutos, hein? Que fica na Avenida Monteiro de Castro, em frente à Banca do Binha, 1 a 265. 94, vamos lá, 94, quem for sorteado aqui, pegar lá na Banca do Binha também, a partir dessa quarta-feira. E o sorteado é o Igor Gabriel Martins de Jesus. Igor Gabriel Martins de Jesus, do bairro Encoberta, vai levar o outro álbum de figurinhas da Copa, pegar lá na Banca do Binha. Volta a você, Zacarias Fernandes, para quem vai levar aí um frango assado, que é um oferecimento, deixa eu procurar aqui o papelzinho. Opa, vamos lá que dá tempo, hein? O Mercadinho Rei do Frango, que fica na Praça Coronel Tibúrcio, na Barra. Lá você encontra frango fresco, cortes de frango, frango assado e carne assada. Um abraço aí pro Josiel. Zacarias Fernandes, um frango assado de 1 a 265. 200. Número 200, só localizar aqui. Vamos lá, 200 é o Fernando Silveira Firmino, do bairro da Barra. Fernando Silveira Firmino, do bairro da Barra, portanto, vai levar o frango assado. Fernando, passar lá na Banca do Binha a partir dessa quarta, vai pegar o voucher, né, o valezinho lá, e pegar o seu prêmio lá no Mercadinho Rei do Frango. E voltar aqui, Matheus, você não vai ser sorteado porque eu não coloquei o seu nome, mas a ducha, né, lá, um oferecimento do Lava Jato, do Saulinho, que fica ali no centro da cidade, bem naquela rua, né, entre o cartório do Binha e também o do Festas, o número de 1 a 265, quem vai levar aí uma ducha grátis do lavador do Saulinho? Número 4 é número da camisa? Tamires dos Santos Costa, do bairro do Centro. Tamires dos Santos Costa, do bairro do Centro, vai levar então essa ducha grátis, um oferecimento do lavador do Saulinho. Tamires, vou pedir para você passar a partir dessa quarta-feira também na Banca do Binha. Vai ter um valezinho lá, um voucher para você pegar e retirar o seu prêmio. Agradecer mais uma vez a todos que acompanharam o nosso programa. Marcamos um novo encontro na próxima segunda-feira e, se Deus quiser, com a classificação do Nacional assegurada, a gente marca um novo encontro, a gente se encontra, se Deus assim permitir. Até lá.